é uma situação atípica, né? E não só na seara esportiva, mas nas nossas vidas pessoais e profissionais. E estamos tentando manter o clube vivo nesse período complicado, né? Uma vez que nós dependemos diretamente dos calendários esportivos, estarmos atuando nos campeonatos, né? E nesse momento nós estamos passando por um momento de muita indefinição, um momento muito complicado, porque nós não sabemos se o Campeonato Gaúcho vai retornar, nós não sabemos quando começa a Série C, e isso tudo traz um panorama de grande indefinição e também de muitos problemas, principalmente no aspecto financeiro, sem contar o aspecto técnico, né, que também fica comprometido. Como é que está a situação agora da questão dos atletas? Todos eles foram liberados. Qual é a orientação que o clube passou para os jogadores nesse momento? Muito bem, então nós temos hoje 29 atletas em contrato com o clube. Um atleta apenas tem contrato até o final do Campeonato Gaúcho, seria agora no dia 20 de abril, né? Todos os demais atletas têm contrato até o final da Série C, até o dia 4 de novembro. Então, para nós é uma solução e um problema, né? Veja bem, nós temos que conseguir manter a nossa folha salarial, não tendo recursos até novembro. Saber aí quando os campeonatos voltam, se vão voltar em junho, se vão voltar em julho, se vão voltar em agosto, enfim, para que a gente volte a ter receitas e possa cumprir com o nosso compromisso. Então, é uma situação bastante complexa. Nesse momento, os atletas eles estão dispensados das atividades, mas com os contratos em vigor, né? Ou seja, cada um está na sua residência, na sua casa, metade mais ou menos ficou aqui em Erechim, está nos apartamentos aí que o clube mantém, né? E outra metade retornou para os seus domicílios, para suas casas permanentes aí, Porto Alegre, região metropolitana, temos atletas até de Goiás, aí de São Paulo, etc., que voltaram para suas casas, né? Ou para junto dos seus familiares aí nesse momento. Nós liberamos os atletas, que cada um tomasse a sua decisão, né? Eles recebem orientações do nosso preparador físico, do Área 3, todos são profissionais, procuram manter dentro dos seus domicílios, né, o melhor possível a sua condição física, né? Mas todo aquele trabalho de pré-temporada que nós fizemos, muito bem feito, aliás, praticamente 60 dias de pré-temporada, esse trabalho infelizmente foi perdido. Agora nós precisamos fazer um retrabalho, né, quando as competições retornarem. Funcionando no clube ainda está o nosso departamento médico, né? O nosso fisioterapeuta, o William Kisvieskas, está trabalhando com 4 atletas ainda, 2 já na fase bem final, aquilo que se chama de transição, quando o atleta já está sendo entregue para a parte de preparação física, e 2 atletas ainda em período mais de recuperação mesmo de lesões, né? No caso aí é o Cristiano e o Santiago Krieger aí. Cristiano sofreu uma pancada no último jogo lá com o Brasil de Pelotas, e o Santiago ele vem de uma artroscopia, né? Então esse setor ainda segue sob orientações dos nossos médicos, né? E trabalhando o fisioterapeuta. Funcionários, todos aqueles funcionários que tinham férias ou também dias para tirar aí em função de banco de horas, etc., estão tirando agora, mas isso também já está sendo equalizado agora, né? Nós temos 9 funcionários lá no clube, então veja bem que é uma situação bastante complexa, porque exatamente nós temos que conseguir buscar recursos para mantermos todas as nossas contas, né? Também estamos buscando aí repactuação aí de pagamentos com fornecedores, bancos, etc. Uma situação muito complexa mesmo, talvez uma das mais difíceis aí na história do Colosso da Lagoa. Pois é, presidente, eu ia falar referente exatamente a essa questão financeira, né? Ontem anunciou um auxílio para os clubes da Série C e Série D. Eu queria saber a sua opinião sobre isso, se o senhor já foi informado pela federação e se o clube, o Ipiranga, né, no seu ver aí, tem como se manter, até quando com os recursos próprios, manter a equipe, manter essa estrutura com os jogos parados? No nosso caso é a CBF que está sinalizando aí com uma ajuda de custo aos clubes. Para os clubes da Série C, que é o nosso caso, é R$200 mil, uma cota única, e para os clubes da Série D, uma cota de R$120 mil também, uma cota única. Óbvio que ajuda, e a gente já fica bastante feliz, a gente sabe do esforço também que os dirigentes dessas confederações fazem
para terem esses reembolsos, porque eles também estão no mesmo barco, eles também estão com dificuldades, né? Com relação aos contratos de televisão, a grande maioria desses contratos sendo rescindidos, problemas com patrocinadores, etc. Então, eles também estão numa situação que a gente entende complexa. No entanto, é o único local que a gente pode buscar um auxílio nesse momento, né? Então, nós precisamos realmente desse suporte da nossa federação, a Confederação Brasileira de Futebol, no sentido de nos amparar com alguns recursos. Obviamente que esse recurso ele é pouco, né? Então, nós temos que ser muito inteligentes na aplicação desse recurso. Equivale a aproximadamente uma folha, somando tudo, né? Atletas, comissão técnica e funcionários. Então, nos resolve por 30 dias, mais do que isso não. Nós continuamos na busca de mais recursos da federação, ou mesmo, se for o caso, depois nós iremos buscar algum recurso bancário. A própria Federação Brasileira está buscando também essa situação, empréstimos a juros mais baixos para os clubes de futebol poderem se manter nesse momento. Enfim, é uma equação bastante difícil de equalizar, né, Leandro? Veja bem, né, nós temos que manter a nossa folha de pagamento aí até novembro. Há possibilidade também de repactuação, sim, com os atletas, aliás, haverá essa necessidade. Nós montamos um comitê de crise junto à nossa direção, envolvendo o presidente do conselho, as pessoas da tesouraria, financeiro, a parte jurídica também, para acharmos uma equação, mas uma equação também que ajude a todos, né? Quer dizer, que mantenha o clube vivo e sanado e também dê condições aos atletas subsistir, porque afinal de contas são seres humanos, têm as suas famílias, têm os seus filhos, a gente entende perfeitamente e eles não estão dissociados da realidade aí que está toda a sociedade. Mas que nós vamos precisar de ajustes, sim, vamos precisar, e para conseguirmos passar por esse momento aí de tormenta e esperando aí que voltem logo os jogos. Há uma necessidade bastante grande de retornarmos às atividades, até uma proposta de retornarmos inicialmente com portões fechados. Precisamos concluir o Campeonato Gaúcho para que se tenham as classificações, quem vai para a Copa do Brasil, quem vai ter vaga na Série D, etc. Então, é essencial que a gente volte a jogar, mesmo que seja com portões fechados aí num prazo bastante curto, e assim que possível, óbvio que a pandemia der condições, a gente voltar a jogar de portões abertos para o nosso torcedor também. Tá certo, presidente. Eram essas informações. Muito obrigado pela sua participação. Aproveitar também para agradecer ao nosso presidente da Federação Gaúcha, Luciano Oxman, que em todos os momentos aí está do lado dos clubes e nos auxiliando também junto a essas demandas à CBF, né? A federação tem sido um grande parceiro aí em todos os clubes, principalmente os clubes do interior nesse momento de dificuldade. E agradecer a vocês também por toda a cobertura e sabendo aí que nós vamos ter momentos difíceis para passar e vamos precisar com certeza aí também da ajuda de vocês aí nesse momento. Muito obrigado, um grande abraço ao torcedor canarinho, mantenhamos aí os pés no chão e excelente saúde aí durante esse período. Grande abraço a todos.